Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ulisses. Seja bem-vindo ao nosso vídeo da disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos. Principalmente você que é aluno aí da turma 503 e da turma 512 do IFMA Campus Monte Castelo. Então vamos lá! Muito bem, então neste vídeo, que é a nossa terceira videoaula da disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos, nós vamos falar de uma coisa bastante importante para a programação orientada a objetos, que você já viu lá naquela disciplina no segundo ano. Nós vamos fazer uma revisão hoje sobre o assunto herança, que envolve ali as superclasses e as subclasses. Então, eu trouxe aqui nessa apresentação algumas fotos onde a gente pode verificar, onde tem ali pai e filho, né? Então, com certeza, você já ouviu falar, ou até mesmo já falou para alguém, como diz assim, olha, fulano de tal parece muito com o pai dele. Ele herdou o jeito de andar, herdou a cor da pele, né? A gente diz assim, fulano de tal puxou o pai dele, João puxou a José, né? Aqui tem a figura de outro pai com duas crianças, aonde ele tem ali, né, características de um homem oriental e os seus filhos também, né? Então você pode ver ali que os filhos eles vão herdando características como a cor dos olhos, como altura, e também vai herdando os comportamentos, às vezes os gestos, a forma de falar. Aqui tem uma outra foto também, onde tem uma criança e ali com seu pai e sua mãe, né? Então a gente vê, né, características das pessoas adultas e alguns comportamentos que são herdadas ali por seus filhos. Na programação orientada a objetos, nós temos algo que é semelhante. Na verdade, você vai ter classes que vão herdar características e ou comportamentos de outras classes. Então, a herança vai ser um mecanismo que permite que uma classe utilize os atributos e métodos definidos em outra classe. Aí nós vamos ter dois conceitos. Vamos ter o conceito de superclasse, que é aquela classe que vai fornecer os atributos e métodos que são herdados por outras classes. E nós vamos ter a subclasse. A subclasse já vai ser a classe que herda os atributos e métodos de uma superclasse. Na linguagem Java, nós podemos usar apenas a herança simples. O que é herança simples? Quer dizer que uma classe só pode herdar características e métodos apenas de uma outra classe. Embora o Java trabalhe apenas com a herança simples, no conceito da programação orientada a objetos, nós podemos ter classes que podem herdar atributos e métodos de mais de uma classe. A gente chama de herança múltipla. Mas na linguagem Java nós vamos trabalhar apenas com a herança simples. Vamos observar esse exemplo. Eu tenho três classes, eu tenho o programador, secretária e o motorista. Observe que programador, secretária e motorista, eles têm os seus atributos, mas veja que vários atributos são atributos em comum, onde nome, CPF, data de nascimento, salário e cargo, todos eles são repetidos nas três classes. E nós temos outros atributos que cada classe vai ter ali especificamente. Por exemplo, programador, eu tenho ali linguagens, secretária tenho idiomas e o motorista tem ali número da CNH. Além disso, a gente vai observar que as três classes possuem métodos em comum. O método mostrar informações está presente nas três classes. Por outro lado,
a classe programador tem o seu próprio método mostrar linguagens. Secretária já tem um método que não existe nas outras, que é mostrar idiomas. E a classe motorista já tem um método que não existe nas outras duas, que é mostrar número CNH. Então, aplicando o conceito de herança, o que nós precisamos fazer? Nós vamos precisar pegar todos os atributos que são comuns às três classes e também os métodos e vamos separar em uma nova classe. Então, após nós separarmos os atributos que são comuns e os métodos que são comuns às três classes, nós vamos pegá-los e reuni-los em apenas uma classe, que eu dei o nome dela de funcionário. Veja que funcionário tem os atributos nome, CPF, data de nascimento, salário e cargo, que eram comuns a essas três classes aqui de baixo, e o método mostrar informações, que também eram comuns às três classes de baixo. A essa classe funcionário, que tem os atributos que são gerais, nós chamamos ela de superclasse. E as classes que têm os seus atributos e métodos específicos, que no caso é secretária, programador e motorista, nós damos o nome de subclasse. Qual é a característica aqui? É que, embora secretária tenha apenas o atributo idiomas, ela vai herdar também os atributos nome, CPF, data de nascimento, salário e cargo. Assim também o programador tem ali o seu atributo linguagens, mas também todos os atributos que estão definidos na classe funcionário. E motorista também tem aqui o atributo número CNH, mas também todos os atributos que estão ali em funcionário. Secretária tem o seu método mostrar idiomas, mas também pode utilizar o método mostrar informações. Programador tem o seu método mostrar linguagens, mas também utiliza mostrar informações. E ainda, o motorista tem o seu método mostrar número CNH, mas também ele utiliza o método mostrar informações. Então, para nós vermos como fica esta implementação na linguagem Java, vamos para a IDE NetBeans. Bem, então vamos aqui para a IDE NetBeans, onde vamos implementar aquelas classes que estavam naquele diagrama. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo pacote, vou colocar o nome dele de empresa. E dentro desse pacote, eu vou criar uma nova classe Java e colocar o nome dela de funcionário. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir aqui os nossos atributos. Então, vou botar aqui nome, CPF, salário e vamos colocar também o cargo. Muito bem, nós vamos criar um construtor. E nesse construtor vamos colocar aqui para ele receber o nome e também o CPF e o cargo. Como os nomes dos argumentos, dos parâmetros têm o mesmo nome dos nossos atributos, temos que usar aqui a palavra this para referenciar os nossos atributos. Então, this nome recebe nome, this CPF recebe CPF e this cargo recebe cargo. Muito bem. Então, nós vamos criar um método aqui, público, que vai mostrar
informações. Mostrar informações, aonde nós vamos apenas mostrar qual é o nome do funcionário, o seu CPF, o seu cargo e o salário. Certo. E para nós agilizarmos aqui, nós vamos também gerar, usando Alt Insert, os métodos modificadores. Vamos gerar aqui os getters e os setters para todos os nossos atributos privados. Muito bem. Então, nós já temos aqui a nossa classe funcionário. Vamos criar agora a classe programador. Então, venho aqui, novo, classe Java, programador. E aqui nós temos uma coisa interessante. Para você indicar que programador é subclasse de funcionário, você precisa usar essa palavrinha extends funcionário. E aí, o NetBeans já está acusando o erro. Que erro é esse? É que toda vez que você for utilizar ali uma subclasse, você vai ter que chamar o construtor da superclasse. Então eu vou adicionar aqui o construtor. E esse cargo aqui eu já sei que esse rapaz é um programador. Então eu já vou botar direto. Programador. Beleza? O nosso método, a nossa classe programador tinha um método que era adicionar linguagem, que é um método que não existe para outras classes. Então aqui eu passo o nome da linguagem. E como nós vamos armazenar as linguagens que o programador utiliza? Nós vamos criar aqui um atributo privado, um ArrayList, que armazena strings, e vamos chamar ele de linguagens. Nesse caso, o NetBeans está acusando que eu preciso importar a classe ArrayList, que está em java.util. Aqui está o import adequado. Então, toda vez que eu adicionar uma linguagem, simplesmente eu vou utilizar aqui o meu atributo linguagens.add. Add é o nome da linguagem. Só que tem um detalhe importante que nós não podemos nos esquecer. Quando for criado o objeto da classe programador, nós precisamos também instanciar o nosso atributo linguagens. Então fica aqui, linguagens recebe new ArrayList. E aí você agora sim pode utilizar. Tudo bem? Então eu já tenho aqui a minha classe programador, que é subclasse de funcionário. Vamos fazer mais um método aqui, que é para mostrar as linguagens que o programador utiliza. Então vou chamar aqui de mostrar linguagens. Colocar uma mensagem, linguagens. E aqui vamos usar um comando de repetição, for i começa no 0, enquanto o i menor do que linguagens, ponto size. E aqui o nosso incremento, i mais mais. Aqui dentro do for, nós colocamos para mostrar a linguagem, utilizando linguagens
ponto get e eu passo o índice i. Tudo bem? Salvando. Vamos agora criar a nossa classe secretária. Então, a classe secretária, nós vamos criar aqui um atributo, também um array list, de string, e vamos chamar de idiomas. Vamos criar o construtor. E esse construtor vai receber o nome e o CPF. Aqui nós vamos botar a palavrinha extends funcionário. E dentro do construtor de secretária, precisamos fazer a chamada para o construtor da superclasse. Da mesma forma que nós fizemos na outra classe, nós também temos que instanciar idiomas, que é o new array list, para que a gente possa utilizar. Feito isso, agora vamos criar aqui o nosso método adicionar idioma, passando uma string e chamando aqui idiomas.add idioma. Também vamos criar o nosso método para exibir os idiomas que a secretária utiliza, ou o secretário. Vamos chamá-lo de mostrar idiomas. E aqui vamos usar o comando de repetição para percorrer o array list. Enquanto o i for menor do que o tamanho do array list, nós vamos exibir idiomas.get passando o i. Então já tenho aqui minhas duas subclasses. Eu vou deixar como exercício para você fazer a subclasse do motorista, tá bom? Vamos testar agora. Vou criar aqui um novo pacote. Vou chamar aqui principal. E dentro desse pacote vou criar a minha classe principal. Muito bem. Agora qual é o próximo passo? Nós vamos instanciar a classe programador, a classe secretária e verificar os métodos que são comuns, como a gente pode chamar, e também os atributos que são comuns. Então aqui eu vou precisar do método static void main, passando aqui a string args. Vamos aqui, declarar aqui um objeto programador. O programador está em outro pacote, então preciso fazer a importação. Vamos chamar aqui de P.
Vamos botar o nome inteiro. Programador recebe new programador. Então, o que ele passa? Ele passa o nome, CPF, cargo. Eu vou só fazer uma alteração, que aqui eu não preciso passar o cargo, certo? Aqui na classe programador, tá bom? E voltando para lá, agora eu passo só o nome e o CPF. Então, aqui mesmo eu vou colocar o nome. Vou botar aqui João e o CPF. Vamos inventar aqui uma sequência de números. Pronto. Agora eu quero adicionar esse programador o salário dele. Então, vou chamar aqui programador.set salário. Olha só, este é um método que eu estou usando aqui, um objeto da classe programador, mas que está utilizando o método set salário que foi implementado na classe funcionário. Então vamos dizer aqui o salário dele é 6.000. E agora eu vou chamar outro método, mas que é um método específico da classe programador, que é adicionar linguagem. Então eu vou colocar Java, vou fazer mais uma chamada, adicionar, vou botar aqui C++, e para ficar mais uma, adicionar PHP. Então eu já adicionei as linguagens ao programador, o salário dele. Vamos criar agora mais um objeto, agora da classe secretária. A classe secretária também é de outro pacote, então tem que ser feito o import. Vamos chamar aqui secretária, new, secretária, e eu vou passar aqui o nome Maria e o CPF, vou inventar aqui qualquer número. Eu vou agora também novamente usar um método que está lá na classe funcionário, que é set salário. O salário da Maria é 5.000. E agora eu vou adicionar os idiomas dessa secretária. Adicionar idioma é um método que tem só na classe secretária. Então, coloquei aqui tanto espanhol como inglês. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui a classe programador para exibir os dados do programador. Vou só botar um texto aqui, ó, programador. E agora, utilizando o objeto programador, eu vou chamar aqui o método mostrar informações. Esse método mostrar informações ele foi implementado na superclasse funcionário. Logo após eu vou pedir agora para ser mostrado as linguagens do programador. Este já é um método que foi implementado na classe programador. E parecido eu vou fazer também para mostrar aqui a secretária. Então eu vou chamar aqui secretária, ponto, mostrar informações, e depois secretária, ponto, mostrar idiomas. Muito bem, então vamos executar aqui o nosso programa, que ele está indicando que não foi localizado. Se acontecer isso, você cancela aqui, salva tudinho e manda executar de novo. Aí ele está determinando aqui quem é a classe principal. Clique em OK. E vamos ao resultado. Então olha só. Eu tenho aqui o programador João, CPF dele, o cargo dele programador, o salário 6.000 e as linguagens Java, C++ e PHP.
Agora eu tenho a secretária Maria, o CPF dela, o cargo dela, secretária, e o salário dela, 5.000. Além disso, eu tenho os idiomas, que é espanhol e inglês. Então, turma, muito obrigado pela atenção. Eu sugiro que você treine, pratique e crie outros exemplos parecidos com esse. Até a próxima!